Bom dia para vocês, meu povo. Um bom dia com a paz de Jesus, o amor de Maria. Que cabelo é esse, Papai Eterno? Tá na hora de passar a máquina de novo. Mas não é sobre isso não que eu vim conversar com vocês. Eu tô aqui tomando os meus remédios, né? Porque tem que tomar. E bater um papo com vocês, né? E tomando café, né? Aí eu vou tomando café e batendo papo com vocês, tá bom? Tava pensando esses dias, conversei com uma amiga minha, a Íria, e a gente sempre falou, eu sempre falo sobre isso, a questão da pessoa entrar em depressão. A depressão é uma doença muito grave, silenciosa. Sabe que a doença grave, silenciosa, é a depressão. E nesses anos todos da minha vida, eu casei muito novinha, né? E assim, muito bem nova, bem criançona mesmo. Acho que eu não tinha nem maldade das coisas ainda, né? É nova, a gente morava na roça, eu não tinha muita maldade com as coisas. Casei, apanhei durante quase 4 anos do marido, né? Me separei dele assim, violentamente eu separei, porque ou eu a separava, ou eu apanhava, ou morria. Porque depois do que eu separei dele, ele acabou matando a companheira dele. Isso há muitos anos atrás, há mais de 40 anos atrás. Então é isso. Deixa eu tomar meu café, eu acabo de contar pra vocês. Então é isso. Tem pessoas que passam, tem pessoas que passam pelo que eu passei, fica no fundo de uma cama, entra em depressão, cria síndrome do pânico, um monte de doença silenciosa, a doença da alma, gente. Vou falar com vocês. A pior coisa que tem é a doença da alma. Não é fácil, não. Gente, eu tô até de camisola, vocês não reparam, não. Mas vocês já estão tão acostumados a me ver de camisola, né, minha filha? Tá tão acostumada que não sei nem... Não vai nem adiantar trocar de roupa, né? Tô de camisola decente. Essa camisola foi minha amiga, Sueli, que me deu. Mas voltando ao assunto. É só pra dar uma descontraída. Deixa eu comer um biscoitinho também. Aí, falar pra você o seguinte. Porque no decorrer dos anos, acontece tanta coisa na vida da gente e que faz com que você fica para baixo, perde a vontade de viver. Eu não. Aconteceu tanta coisa na minha vida. Eu perdi meu pai, eu tinha 13 anos de idade, 13 anos. A minha mãe, eu estava com 14, eu estava com 14 anos, 15 anos. Eu não tinha casado ainda não. Meu irmão já era rapazinho, né? Ele é um pouco mais velho que eu. A minha mãe deu tuberculose e foi para Belo Horizonte. Internar na época que internava lá, aí no hospital de Belo Horizonte. No Hospital das Clínicas, em BH, eu acho. Então ela ficou lá durante 5 meses, né? Porque ela precisava de tratar naquela época. Então, sim, eu fiquei sem minha mãe esse tempo todo, né? E depois eu, né, casei e sofri maus tratos com o marido. Então, tudo isso foi acumulando. E depois separei, né, dele, na época, uma separação não é dolorosa para mim, né, dolorosa para mim, porque eu, na época, eu sofria muito, sofria, de tanto apanhar do marido, né, e vim embora para Fabriciano. Graças a Deus que eu tive apoio do meu irmão, tive muito apoio do meu irmão, da minha mãe, né. Minha mãe já era mais idosa, né? Porque quando eu nasci, minha mãe já era bem mais velha, acho que tinha 40 anos, eu não sei, acho que é isso. Então, assim, e no decorrer desse tempo, eu virei mãe solo. Criei minha filha, junto com meu irmão, e depois eu casei de novo, depois de anos, né? Eu casei de novo, né? Fiquei casada durante 12 anos, separei.
né? E tem minhas filhas, né? Que é a Sueli e a Natália, e tem outro meu filho também, que mora nos Estados Unidos. Então, foi muita coisa acontecendo na minha vida, muita coisa, muita coisa, muita coisa. E desse decorrer desse tempo, agora em 2022, né? Como vocês sabem, né? Aconteceu a morte da minha filha, né? E tudo. Aí eu fico assim, aí eu sento, muita gente fala comigo assim, Fran, como que você consegue estar de pé, minha filha? Você consegue estar de pé? Aí eu sempre falo, gente, não tem coisa melhor do que você ter fé em Deus. Com tudo que aconteceu na minha vida, desde quando eu era pequena, não, assim, eu tive uma infância muito boa, graças a Deus, tive uma infância muito boa, fui criada junto com os meus sobrinhos, né, que eram mais ou menos todos da mesma idade, a infância maravilhosa, não faltava nada, a minha adolescência também não foi ruim, mas eu casei nova e depois eu não tive mais adolescência, que eu casei nova. Então é isso, no decorrer desses anos, e depois agora em 2022 com a perda da Rosa, né, que hoje eu já consigo falar, né, já consigo falar, então com a perda dela, muitas pessoas, muita gente que se passar pelo que eu passei, fica no fundo de uma cama, vai lá para baixo, pro fundo da cama, deixa eu tomar um café, vai lá pro fundo de uma cama. Então, o que você tem que fazer, você que está aí do outro lado? Está passando dificuldade? Não perca a fé em Deus, não. Porque a única coisa que a gente tem que ter nessa vida é fé em Deus. E muita gente fala assim, Fran, você faz tratamento psicólogo? Não. Eu fiz durante 2 meses, não me dei bem com a psicóloga, não foi o que eu esperava dela. Aí troquei de outra também, não gostei, então eu não faço tratamento psicológico, não. Eu acho que eu não tô necessitando ainda, mas na hora que eu necessitar, com certeza eu vou. Porque o tratamento psicológico é muito, 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 muito bom. Muito bom. A última que eu fui me ajudou muito. Eu não continuei pelo fato de questão financeira. Porque você fazer um tratamento com a psicóloga não fica barato. Mas é isso. Eu estava conversando com uma psicóloga amiga minha, que eu conheci, que é uma menina linda, 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 linda. A Íria, ela é irmã do dono da padaria Que Pão, lá no Jotacá. Então, assim, conheci ela é um ser humano maravilhoso. Então, eu estava conversando com ela. Você, que aí às vezes está com um problema grande, não deixa o problema acumular muito, não. Se você sentir que você precisa de ir no psicólogo, vai. Eu não estou indo, porque até nesse exato momento eu estou achando que eu não necessito ainda. Eu já necessitei, já fui. Hoje não faço mais. Mas se eu achar que eu necessito, eu vou. E eu estava conversando com a Iria, a gente conversa muito pouco, porque ela é muito ocupada, ela, né, é mãe solo também, e ela é ocupada demais, não tem muito tempo. E ela estava falando sobre a doença, a psicóloga falando comigo sobre a doença da alma, e sobre essas doenças mesmo, doença da mente mesmo. Porque essa doença da mente, gente, eu vou falar com vocês, é uma coisa de doido. É uma coisa de doido. Não tem coisa pior do que você ficar com a sua mente acelerada. A sua mente fica acelerada, 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 e você acaba ficando, parece que você vai ficar doida. Eu já fiquei aqui em casa muitas e muitas vezes, não foi uma e nem duas, não. Vários dias depois da morte da minha filha, com a porta da casa, a casa toda aberta até no canto, o portão aberto, porque eu achava que o teto ia descer em cima de mim, entendeu? Então, assim, isso é uma doença. Não tem como a pessoa sair de um problema desse sem uma ajuda de um profissional. Ninguém sai de uma doença dessa sem uma ajuda de um profissional. Então, muita gente fala comigo assim, Fran, eu fico olhando para você, como que você consegue, com tudo que aconteceu na sua vida, e tudo que eu falo com vocês aqui, eu não conto tudo não, gente. Às vezes tem coisas que a gente acaba só, né, passando por cima. Aconteceu tanta coisa na minha vida, desde quando eu era pequena, assim, mas foi depois que eu virei adolescente e depois que eu casei, né? Os maus tratos eram assim, gritante, e eu morria de vergonha de contar, né?
Mas não é sobre isso que eu estou falando, não. Então, fiquei pensando, a gente pensa nisso, eu imaginando assim, pô, você passou por tanta coisa. Um dia desse eu olhando no espelho e falei assim, mulher, você passou por tanta coisa na sua vida, como que você tá conseguindo ficar de pé? Muita gente falou isso pra mim. Como que você consegue estar de pé depois de tudo que aconteceu na sua vida? Isso se chama fé em Deus. Eu tenho muita fé em Deus, fé com Nossa Senhora. Sabe, eu tenho muita fé com Nossa Senhora. Nossa Senhora de Fátima tem me guardado, a Mãe Jesus tem me guardado assim, ó. Ela me coloca assim dentro da mão, porque se ela não me colocasse dentro da mão, minha filha, eu já tinha descido de ladeira abaixo, viu? Então é isso, gente. Se vocês têm um problema psicológico, qualquer coisa, vai numa psicóloga, procura uma boa psicóloga, conversa com ela, porque o problema que você tem, ele não acaba sozinho. Não adianta nada você varrer a sujeira para debaixo do tapete, porque um dia você vai ter que tirar aquele tapete para lavar. A sujeira vai estar ali. Não adianta. Então, o que você tem que fazer? Procurar ajuda psicóloga. E outra coisa, se você sente que você não está bem, levanta de manhã cedo, toma um banho, lava a cabeça, passa um batom e vai na rua. Nem que seja para comprar um sabonete no supermercado. Vai comprar um pão sozinho, só um pãozinho de sal. Se você tem dinheiro, compra um pão de sal. Só para você. Se você não tem dinheiro, compra um pãozinho de sal só para você. Não tá com vontade de arrumar a casa, não, arruma a si mesmo, fala assim, não deixa a casa bagunçada, não deixa sujeira dentro de casa, arruma a casa, limpa a casa toda bem limpinha, se sente, assiste um bom filme na televisão, depois do almoço fala assim, eu vou dar uma caminhadinha, hoje eu não caminhei, mas eu vou caminhar de tarde. Então, assim, procura fazer coisas que agradam seu corpo, que faça com que seu corpo responda aquele... Porque se você sai, faz alguma coisa, vai fazer uma caminhada, isso é um tratamento. Vocês acreditam? Depois que eu voltei a fazer caminhada, eu senti que eu tô melhor. Emocionalmente, eu tô melhor. Você acredita isso? Então é isso, gente. Eu queria falar isso para vocês. Então não deixa a depressão, seu problema psicológico, seu problema emocional destruir você não. Que a doença emocional, ela é pior do que uma dor física. Porque ela é uma doença assim, silenciosa. Ela não bate na porta não, minha filha. Jamais ela bate na porta. A depressão, ela não bate na sua porta não, filhinha. Ela fica lá silenciosa, ela fica atrás, ela fica do lado de fora, encostada na soleira da porta. Na hora que você abre a porta para atender outra pessoa, ela entra disfarçada e se apodera de você. Então, não deixe a depressão atingir você. Faça qualquer coisa, se precisar, vai no psiquiatra, vai na psicóloga, sabe? Procura ajuda profissional, seja ela qual for. Seja ela qual for. Porque muita gente, às vezes, passa pelo que eu passei e vai para o fundo do poço. Pro fundo do poço, literalmente, vai pro fundo do poço. Eu já cheguei lá no fundo do poço. Lá no fundo, assim, lá no fundinho. Quando eu achei que não tinha mais fundo, eu cavuquei para tirar mais um pouquinho. Só que na hora que eu comecei a cavucar, para entrar mais no fundo do poço, deixa eu tomar um golinho de café, que meu café tá esfriando. Na hora que eu tava lá no fundo do poço, no meio de 2022, depois da morte da minha filha, na hora que eu tava lá no fundo do poço, cavucando, bem cavucando lá, eu olhei para cima, vi uma luzinha e falei assim, não, para que eu vou ficar no fundo do poço? Eu vou sair daqui. Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha como escalar, pedi a Deus para me ajudar. Do nada, quando você está no fundo do poço, que você quer sair, aí aparece aquela escada bonita. Aí você vai subindo degrau por degrau. Você não sobe de uma vez correndo não, tá? Você sobe degrau por degrau, um de cada vez. E vou falar para vocês, até hoje eu estou subindo os degraus do fundo do poço, tá? Até hoje eu subo os degraus. Tem vezes que eu subo 5 degraus e caio um, e desço um. Tem vezes que eu subo que eu já estou quase saindo do fundo de dentro do poço, eu estou na borda do fundo do poço, eu desço mais um pouquinho.
Porque você não sai de dentro do fundo do poço da noite para o dia, com 2 meses, com 3 meses, com 4 meses, com 5 meses, com 1 ano. Tem pessoas que levam anos para sair do fundo do poço, mas elas saem. Basta ela querer. E não é fácil. Tem muita gente que fala comigo assim, nossa, Fran, como que você consegue? Como que você consegue? Com tudo que aconteceu na sua vida, você está de pé? Isso se chama um Deus na minha vida. Isso se chama um Senhor. Sabe aquele Deus que você tem dentro do seu coração? É isso. Aquele Deus poderoso que está lá, sempre do meu lado. Tudo que eu peço para Ele não me nega nada. Sabe? Já teve pessoas que falou comigo assim, cadê o seu Deus? É isso aí. Teve pessoas que falou assim, cadê o seu Deus que sua filha foi embora? Porque muitas vezes a lei da natureza, o pessoal fala assim, o filho não foi feito para morrer antes da mãe. Não, não foi feito, mas Deus sabe o que faz. Muita gente falou assim, cadê seu Deus que você gosta tanto, que você reza tanto para Nossa Senhora? Que ela permitiu que a sua filha tirasse a própria vida e fosse embora. Nós estamos nesse mundo aqui de passagem, uma passagem rápida. Porque eu pisquei hoje, eu tô com 64 anos. Eu nasci outro dia e estava assim, chorando lá, assim. Outro dia eu estava lembrando com a minha amiga lá, no dia que ela falando comigo que furou a orelha depois de velha. Eu falei com ela, minha filha, eu já nasci com a orelha furada, porque eu morava na roça, mas quando eu me lembro por gente, eu já tinha um brinco na orelha. Eu não lembro quando furou minha orelha. Já tô com 64 anos, gente. O tempo passa assim, ó, você nem percebe. Então, tenha muita fé em Deus, sabe? Cuida de você, vai numa psicóloga. Se você estiver sentindo que você precisa, vá. Vá, sabe por quê? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, vou me despedir de vocês, que meu telefone já tocou várias vezes aqui, né? Eu tenho que ligar para a pessoa, tá bom? Aqui um beijo no coração de vocês. Depois a gente se fala mais, tá? Beijo, fui. Amo vocês, viu?